TV Câmara, Campinas. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Nós estamos dando início à reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude aqui da Câmara Municipal de Campinas. Sou o vereador Gustavo Peta, presido de forma interina a comissão. E estou aqui já com a presença também na mesa da doutora Elisa Camuso, que é promotora da Justiça da Infância e Juventude de Campinas. Nós promovemos essa reunião, uma reunião ordinária da comissão, primeiro para oficializar o meu nome na presidência da comissão, nós faremos isso num segundo ponto, mas num primeiro ponto para discutir um pouco com os representantes dessa grande rede de proteção à criança e adolescente que nós temos em Campinas, das entidades, houve um pouco propostas de pauta para o trabalho da comissão. Eu, como presidente já interino, já levantei alguns pontos que nós queremos trabalhar durante esse ano, mas nós gostaríamos de ouvir, a sociedade, a promotoria. Boa noite a todos, eu sou Marcelo Bonifácio, presidente da Associação Nacional Pilares da Família, entidade voltada para a defesa dos direitos da criança, do adolescente e da família em âmbito nacional. Quero fazer coro aqui à vereadora Mariana Conte, no que diz respeito à necessidade efetiva de regulamentação das redes, e nada disso tem a ver com esse papo de cerceamento de liberdade como existe dentro da polarização política em respeito desse assunto. Trata-se da necessidade de proteger as crianças e os adolescentes desse ambiente que é muitas vezes nocivo e, assim, existe uma rede de pedofilia se utilizando dessa falta de regulamentação tão necessária. E é justamente as denúncias que eu realizei junto ao Conselho Tutelar, Promotoria da Infância, Justiça, Polícia, ao longo dos últimos anos, tem justamente relação com essa falta de regulamentação. Num caso específico que eu fiz, de uma criança, uma menor, com mais de 300 vídeos na rede TikTok, seguida por diversos pedófilos. Então, eu vou ler aqui algumas sugestões para colaborar com as próximas pautas da comissão permanente do vereador Gustavo Peta, para colaborar nessa construção, porque eu acredito que a nível municipal a gente consegue fazer algumas coisas de proteção à criança, principalmente relativo aos conselhos tutelares, que muitas vezes são a porta de entrada dessa rede de proteção. Então, eu venho a essa comissão com espírito institucional e colaborativo, não trago aqui uma questão pessoal, mas uma preocupação estrutural. A necessidade de aprimorarmos os mecanismos de transparência, controle e acolhimento no âmbito do Conselho Tutelar do município de Campinas. Dando exemplo ao resto de todo o país que, conforme o acervo de denúncias da associação que eu presido, padece do mesmo problema, que parece crônico e sistêmico na proteção das crianças e dos adolescentes. A proteção da criança e do adolescente não é matéria opcional, é prioridade absoluta prevista no artigo 227 da Constituição Federal e princípio estruturante do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando falamos de conselho tutelar, falamos da porta de entrada do sistema de proteção. O que se observa, contudo, é que há uma fragilidade que precisam ser enfrentadas de formas técnicas. Olha só, a ausência de protocolo formal, rastreável em determinadas denúncias, a inexistência de prazo institucional claro para devolutiva àqueles que realizam as denúncias, dificuldades de acesso a informações estatísticas consolidadas, falta de transparência quanto a critérios de priorização e arquivamento por parte do Conselho Tutelar. Diante disso, eu proponho medidas objetivas e executáveis no âmbito dessa comissão e que foram enviadas hoje pela manhã por meio do requerimento ao e-mail institucional do vereador Gustavo Peta, e que são as seguintes. Primeiro, que essa comissão delibere pelo envio de requerimento oficial ao Executivo solicitando o relatório detalhado dos últimos anos, contendo o número de denúncias recebidas, quantas foram protocoladas formalmente, prazo médio de resposta, quantas foram arquivadas e por quais fundamentos foram arquivadas. Segundo, que seja realizada audiência pública técnica, com a presença do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, da coordenação dos conselhos tutelares, da secretaria responsável e do Ministério Público, para esclarecimentos de fluxos, protocolos e critérios de atuação dos conselheiros tutelares de Campinas, em especial da região sul. Terceiro,
que esta comissão encaminhe indicação ao Executivo para a implantação de sistema digital obrigatório de protocolo das denúncias, com número rastreável e prazo de resposta definido. Quarto, que seja estudada a apresentação de projeto de lei exigindo relatório anual público do Conselho Tutelar com dados estatísticos anonimizados e metas institucionais. E, por último, a quinta sugestão, que se acompanhe a elaboração de um manual padronizado de acolhimento humanizado, com capacitação periódica dos conselheiros e canal de avaliação dos seus atendimentos. Esse é um dos pontos mais sensíveis, onde eu particularmente trago a minha experiência pessoal e de alguns outros pais que, ao acessarem a rede de proteção por meio dos conselhos tutelares, viram-se também negligenciados. E aqui eu quero fazer menção a algumas frases que eles me pediram para que fossem registradas aqui na comissão, já que não puderam estar aqui presencialmente. Então, o João Cardoso, do interior de São Paulo, disse: aqui na minha cidade, o Conselho Tutelar, junto do CREA, junto do CRAS, junto do corpo técnico do fórum, promotores e juízes, às vezes deixam muito a desejar, e quem está sendo mais lesado são as crianças e os adolescentes. O Henrique, da região sul de São Paulo, disse o seguinte: quando precisei do Conselho Tutelar, eles me orientaram para que eu deixasse o mal acontecer, para que depois eu usasse isso num boletim de ocorrência. Eles não me ajudaram na denúncia e simplesmente lavaram as mãos. O Sérgio, de Imbituba, Santa Catarina. Também fui vítima do Conselho Tutelar. No momento em que eu precisei deles, foram omissos e negligentes. Nunca tivemos a assistência deles, jamais. Já faz 2 anos e meio e nunca tive resposta alguma da parte deles sobre as minhas denúncias. E para terminar, um depoimento aqui do Rogério, rápido também, do Rogério aqui de Campinas, que disse o seguinte: sou genitor de 2 crianças, porque o pai foi assassinado pelo judiciário e pelo Conselho Tutelar aqui de Campinas. O pai ao qual ele se refere, que foi assassinado, é o próprio poder familiar, poder pátrio dele em relação aos próprios filhos. A nossa intenção não tem caráter conflitivo. Trata-se da necessidade de aprimoramento institucional. Transparência e acompanhamento fortalecem o Conselho Tutelar, protegem os conselheiros e, principalmente, protegem as crianças e os adolescentes e os denunciantes. Se essa comissão assumir esse compromisso, Campinas poderá se tornar referência em governança e proteção da infância. E, para terminar, eu quero deixar um último questionamento. Quais são as credenciais formativas que conferem ao corpo do Conselho Tutelar, ou seja, aos conselheiros, a competência especializada para avaliar cada denúncia? Eu agradeço a oportunidade e espero que seja a primeira de muitas. Que Deus abençoe e proteja as nossas crianças e todos aqueles pais que buscam protegê-las também. Obrigado. Obrigado, Marcelo, pela participação. Pelo que eu entendi, também você encaminhou esses questionamentos formalmente, então a gente também vai estudar e dar retorno para as questões.